Bom, boa tarde a todos. É um prazer a gente estar aqui em Ilha Comprida para mais uma rodada de discussão técnica. Lá em Amparo, nós falamos um pouco a respeito das questões voltadas à arrecadação, à tributação, e agora, a pedido da Márcia, da equipe da Precesp, da diretoria, a gente vai falar um pouco com vocês a respeito de compras públicas, licitações, tentando focar aí nas questões ou nas particularidades que o turismo, que a Secretaria de Turismo dos municípios enfrenta. E para me auxiliar nessa tarefa, que é um assunto bastante delicado, que tem, muito embora a gente não vá descer a minúcias e especificidades, eu convidei o Dr. Lucas, ele é advogado especialista em administração pública, em licitações públicas, ocupou e ocupa cargos na administração pública de gestão e tem muita experiência nessa área. E então a gente, de forma introdutória, o que eu quero colocar a respeito do tema é que, e ao longo da apresentação a gente vai falar um pouco também sobre as questões dos convênios, até vou me socorrer também do apoio do Renato para isso, mas enfim, dos convênios, de eventuais aditivos e tudo mais, mas em particular a gente queria falar um pouco da dinâmica de vocês enquanto gestores do turismo nos municípios, dos cuidados que vocês devem ter, que a administração deve ter para fazer a gestão da pasta, no que se refere particularmente à questão das compras públicas. Bom, então, antes de mais nada, né, a gente sabe que a administração pública ela requer uma complexidade e uma tratativa burocrática no âmbito das relações. E quando a gente fala em compras públicas, é sinal de que nós estamos dizendo que os insumos, a mão de obra, a estrutura do poder público, ela não é suficiente para atender a demanda do município, seja no caso da Secretaria de Turismo ou outra qualquer. Então, a administração precisa lançar mão de instrumentos para contratar com a iniciativa privada, seja locando um imóvel, seja contratando uma mão de obra terceira para suportar, para dar apoio, seja contratando produtos, serviços para a realização de eventos. Então, a gente não dispõe, a administração pública não dispõe por si só de uma estrutura suficiente para dar conta de toda a sua demanda, e aí entra, então, as regras afetas às compras públicas. No ano passado, 2024, foi o primeiro ano em que a Lei 14.133, de forma exclusiva, ela passou a disciplinar as compras no âmbito da administração. Até então, nós éramos regidos desde 93 pela Lei 8666, depois, a partir de 21, de forma híbrida, pela 8666 e pela 14.133, e a partir de 24, apenas pela Lei 14.133. Então, nós estamos ainda no segundo ano de vigência exclusiva da Lei 14.133. Ela ainda é relativamente recente. E ela impôs aos municípios mudanças, de certa forma, significativas. Bom, e o que a gente tem que ter em mente quando a gente fala em compra pública e vocês enquanto gestores? Que nós não podemos nos dar ao luxo de escolher os fornecedores da administração conforme a nossa convicção, nosso entendimento ou nosso interesse. Nós temos que nos submeter a regras objetivas, e a lei, elas estabelecem essas disposições, e regras objetivas significa, dentro daqueles critérios que a gente estabelece para fornecer o produto, o serviço, ou dispor do bem que a gente pretende, todos aqueles fornecedores que se proponham, que tenham interesse em fornecê-los, desde que eles atendam aquelas regras do edital, do termo de referência, eles assim deverão fazer. Então, como que nós fazemos isso? A lei, ela trouxe muita ênfase na fase de planejamento, na fase preparatória do processo. O Lucas depois vai falar mais sobre a questão do planejamento e tudo mais, mas a fase preparatória da licitação ela é essencial.
Qual que é a primeira questão? Nós temos que nos planejar. E o planejamento não é quando surge a demanda no momento. A gente tem que antever aquilo lá. Então, como que a gente sabe e consegue antever? Bom, nós temos um calendário de eventos no município. As festas tradicionais, as atividades que são feitas ao longo do ano. A gente sabe, e em geral, há lei municipal que traz as festividades que constam do calendário oficial do município. E isso é muito importante, porque ele é um balizamento e ele também é usado pelos órgãos de controle, e aí eu digo os tribunais de contas e o Ministério Público, como um parâmetro. O que você pode fazer enquanto gestor público? A princípio, aquilo que está previsto na lei. E o que está previsto na lei? A princípio, as festas e os eventos que constam do calendário oficial. Essa é a prioridade. Se amanhã ou depois a gente faz uma contratação emergencial por dispensa de licitação, porque não tivemos tempo de fazer uma licitação para fazer uma festa tradicional na cidade que consta do calendário, essa contratação emergencial está fadada a ser considerada irregular e ser passível de responsabilização dos gestores por fabricação da emergência, por uma contratação precária e com burla à lei de licitações. Então a gente precisa usar dos contornos da lei para isso. Primeiro parâmetro, o que está na lei nós temos que planejar e fazer conforme a regra da licitação. A lei traz também, que a gente, e vocês já veem isso, o plano da contratação anual. Então, o planejamento das contratações que a gente vai fazer para o exercício subsequente, além de ter que estar na peça orçamentária, na LDO e na LOA, ela também tem que estar no plano de contratações anual da prefeitura. Então, no ano anterior, eu imagino que alguns de vocês sejam gestores que estão no primeiro ano do exercício, de atuação, então já chegou a vocês a demanda para vocês definirem dentro da peça orçamentária quais serão as políticas que vocês irão adotar no exercício subsequente. Aliás, esse ano foi o ano do PPA também, né? Mas, enfim, a LDO e a LOA estabelecem as políticas para o ano subsequente. Esse é o primeiro passo, inclusive para fins de planejamento da lei de licitações. Então, nós vamos lá definir que nós vamos fazer as festas tal, as festas tal, os eventos tais, e as ações administrativas e ordinárias da pasta também, naquele exercício que virá. Então, nós vamos definir, dentro das fichas lá orçamentárias, quais são os valores que nós teremos que alocar no orçamento para fazer frente àquela demanda. Cada município tem uma dinâmica e uma sistemática, uma metodologia para desenvolver as suas peças de planejamento. Não necessariamente a lei exige que ela desça a minúcia de fazer constar cada uma das festividades, dos eventos, das atividades. Mas, em linhas gerais, há municípios que exigem esse detalhamento, e tudo bem. Mas, minimamente, precisa-se constar lá os valores naquelas respectivas rubricas que serão suficientes para fazer frente à demanda que a gente vai ter no ano seguinte. Isso, se for bem feito, e não é fácil, porque toda pasta quer mais do que a administração central pode dar. É natural. E o cobertor ele não é grande o suficiente para albergar toda a demanda da administração. Mas a gente tem que, dentro daquela realidade que nos posta, distribuir de maneira satisfatória e suficiente aquilo que a gente espera ter que empenhar ao longo do exercício seguinte para fazer o planejamento. Então, esse é o primeiro ponto que que integra com a lei de licitações. A gente está falando da lei de finanças públicas, mas ela tem tudo a ver com a lei de licitações. É a 4.320. E a lei de responsabilidade fiscal. Bom, então a gente planeja, coloca no orçamento, faz o plano de contratação anual para o exercício seguinte, e aí a gente entra no exercício. Então vamos imaginar, hoje vocês estão trabalhando com orçamento confeccionado e preparado pela gestão anterior. Mesmo que seja de uma gestão de continuidade, mas é uma outra gestão, há artífices novos nesse processo, então vocês ainda têm, vamos dizer assim, uma justificativa
caso haja necessidade de maiores remanejamentos, ajustes, claro, tudo isso sob a égide e o controle da Secretaria de Finanças e do chefe do Executivo. Mas, passado isso, e para o exercício de 2026, o orçamento foi preparado por vocês. Então, esse orçamento, em tese, tem que ser suficiente para fazer frente àquelas demandas que vocês entabularam. Isso eu estou dizendo dentro da administração, mas também sob os olhos do gestor do órgão de controle. O Ministério Público, se houver qualquer óbice, ele vai começar por aí. Mas você não anteviu que tinha esse... não, essa festa entrou no calendário oficial esse ano, ano passado. Tudo bem. Ou não, essa festa não estava no calendário. Então por que você fez? Então tudo isso tem que ser amarrado. Dá para fazer? Até dá. Mas não precisa necessariamente estar no calendário. Mas o calendário é um parâmetro legal de segurança para o gestor. É aquilo que baliza... Eu estou falando em eventos, porque eu sei que é um problema, né? Mas a gente sabe que há outras despesas inerentes e correlatas às secretarias. Mas, enfim, é um parâmetro que a gente tem que ter muita cautela. E aí a gente, então, faz o planejamento. E o planejamento envolve, por exemplo, a gente saber o que nós temos que licitar para viabilizar todas aquelas ações e aquelas políticas públicas que a gente pretende implementar. Então, nós temos, por exemplo, uma lei para incentivo ao empreendedor, ao setor hoteleiro, a determinado segmento. O que nós precisamos para viabilizar aquilo? Então, nós precisamos pensar na legislação que nós vamos avançar, mas também nós precisamos pensar naquilo que nós vamos ter que licitar. Então, olha, nós vamos fazer a festa, a gente tem que contratar as tendas, nós temos que contratar o banheiro químico, temos que contratar os shows artísticos. E como que nós vamos fazer isso? Nós temos que enviar um descritivo adequado. E a lei nos traz outros instrumentos hoje, como o ETP, que é o Estudo Técnico Preliminar, e outros instrumentos, para balizar toda essa, para contextualizar toda essa demanda que nos é colocada. Então, nós temos que dar um contexto. Por que nós precisamos contratar, fazer uma licitação para contratar tenda para eventos? Então, nós temos que dizer, por que nós chegamos naquele quantitativo? Então, é isso que nós vamos colocar lá. Nós temos uma lei que estabelece o calendário, nós temos tais eventos, nós temos tais festividades na cidade, nós temos tais outras ações que faremos ao longo do ano, e isso nos requererá ter uma ata de registro de preço disponível para dar frente a toda essa demanda ao longo do ano. A ata é um instrumento muito bom, porque ela prescinde do prévio empenhamento do valor para suportar. Ele não ingessa o orçamento a ponto de exigir que tenha uma reserva orçamentária para fazer frente a toda aquela importância. Então, ela tem uma certa flexibilidade. Então, nós estamos contextualizando e dizendo por que nós estamos contratando a ata de registro de preço para aquilo. Em outra medida, nós precisamos contratar serviços, e aí contrato propriamente dito e não ata, para tais e tais outras ações que envolvem políticas públicas da nossa pasta. Então, nós vamos também justificar aquilo. Então, é nesse âmbito e na formalidade que o ato nos impõe que nós vamos dar parâmetro para a própria administração, para os órgãos de controle daquilo que a gente está fazendo. E amanhã ou depois avança o processo licitatório com antecedência e há óbices ao longo do processo licitatório que vão nos exigir também ter saídas que o planejamento não nos permitiu. Então, há casos em que a gente vai ter que lançar mão, por exemplo, de contratação por dispensa de licitação, uma situação emergencial, que pode acontecer também no âmbito do turismo. E tudo isso é possível, a lei permite, desde que haja uma boa justificativa e que a gente não tenha, por uma questão de omissão, frustrado o esperado planejamento das ações. Então, tudo é possível, mas desde que a gente deixe tudo isso muito bem documentado, certo? Então, a gente até colocou os princípios que sustentam e subsidiam as licitações públicas, que é a impessoalidade, significa tudo aquilo que eu disse no começo. Publicidade e desenvolvimento sustentável, que é uma questão da nova lei. O critério objetivo de escolha, ou seja, você não pode
dentro da sua cabeça, definir quem vai ser contratado. Por quê? Porque ela tem que ser impessoal, né? E por que da publicidade? Justamente para permitir que o maior número de pessoas possam vir e apresentar os seus respectivos preços, né? Então, essas questões da lei de licitações que são importantes, que vocês devem ter em mente. E aí, aqui nós colocamos as 5 grandes mudanças que são colocadas na nova lei de licitações, que diz respeito, a primeira delas, a governança. Então, tudo isso, eu acho que a gente pode ver essa questão sob o ponto de vista da gestão propriamente dita, do planejamento. O controle, o governo municipal ter o controle das compras públicas e da interlocução entre o poder público e a iniciativa privada que vai ser contratada. Essa é a primeira questão. A segunda, foram alteradas algumas modalidades de licitação, mas fundamentalmente, hoje, temos o credenciamento, que é um procedimento auxiliar importante, mas o pregão e a concorrência pública são as modalidades básicas que moldam. A gente tinha a carta convite, né, lá no passado, ela não existe mais, mas basicamente as principais ferramentas hoje são o pregão e a concorrência pública. Volta só para eu dar os procedimentos auxiliares. E o Portal Nacional de Contratações, ele é um portal de alimentação obrigatória por parte dos municípios e que eles trazem o parâmetro de preço e os preços e os contratos de todas as contratações feitas pelos órgãos públicos no Brasil inteiro. Então, hoje, era muito comum a gente balizar preço, e esse é um parâmetro, pedindo 3 orçamentos para empresas. Aí vinha a média lá, a gente seguia o processo licitatório. Hoje, a lei, ela preconiza que a gente use, preferencialmente, mais de um meio de coleta de preço no mercado. Porque essa história da gente pedir 3 orçamentos, e a gente já sabe como é que funciona. As empresas, quando percebem que estão sendo consultadas para balizar preço para licitação, elas jogam o preço lá em cima. Isso distorce o processo licitatório. E os órgãos de controle perceberam isso. Então, o que se faz hoje? Só 3 orçamentos, o Tribunal de Contas tem questionado. Isso, você tem que buscar outros meios. Qual que é o principal dos parâmetros? O Portal Nacional de Contratações. Porque você vai ao portal e lá você vê que o município tal contratou uma empresa para fazer aqueles mesmos quantitativos no preço X, você já tem um preço final. É um parâmetro para você, que você compatibiliza, que não é impeditivo ainda consultar com empresas de mercado, mas você faz esse comparativo. Então você tem outras ferramentas aí que você tem que olhar para dar mais fidedignidade ao processo. A lei pelo menos procurou isso. Quer avançar? Bom, a concorrência, que é uma modalidade que já existia e existe agora também, e são assim, quem vai definir a modalidade licitatória? Em geral, não são vocês. Vocês vão fazer o descritivo. Quem vai definir se vai ser uma dispensa de licitação pelo reduzido valor ou pela natureza da contratação, ou se vai ser uma concorrência ou um pregão, em geral, é a comissão de contratação, ou o agente de contratação, ou o departamento de licitação, se for o caso. Em geral, não é a pasta que toma essa definição. É claro que cada município tem uma realidade. Pode ser que nos municípios de vocês, o município tem autonomia para legislar sobre isso, já saia com a definição da modalidade, mas eu não acho o melhor caminho. Eu penso que o ideal seria essa definição partir de um setor centralizado e único para a administração pública. Mas, enfim, a concorrência ela é usada para serviços de maior complexidade em geral, para obras de maior complexidade e para serviços intelectuais, onde se adota a concorrência. E o pregão, como era antes, talvez com algumas mudanças, ele é possível para obras públicas também, mas geralmente obras com padronização e sem serviços mais complexos. Em regra, eu acho que a gente pode sintetizar dessa forma. O diálogo competitivo é uma modalidade muito pouco usada, né? Talvez ela tenha uma conceituação aí, mas ela pode ser usada, por exemplo,
ela é muito usada no âmbito da TI, da tecnologia da informação. E a gente dá exemplo de que se você tem soluções inovadoras para sistemas da prefeitura, você pode abrir o diálogo competitivo, chamar as empresas para uma reunião, numa ocasião, para uma sessão pública, e lá elas discutirem soluções, as melhores soluções diante da vista delas, e a comissão de contratação, ainda que se valha de servidores especificamente designados para isso, elas podem avaliar, não, essa solução ela realmente é melhor para o meu interesse, ainda que o preço seja maior. Ela, sinteticamente, o preço não é uma condição essencial, sine qua non, para definir o vencedor, e sim a solução aos problemas enfrentados propriamente dito. Por isso que ela é muito invocada quando se trata de soluções de tecnologia da informação. E a inexigibilidade ela é muito usada no âmbito de vocês, né? Principalmente para a contratação de shows artísticos. Claro que ela pressupõe que haja a consagração do artista, e essa consagração não precisa ser no âmbito nacional ou internacional, basta que seja local, mas que de fato ele seja um artista consagrado, né? Então ela pode ser utilizada. Claro que não é pelo preço que o artista ou o administrador desejar ou definir. Ela tem que evidenciar que é o preço que ela pratica em outras apresentações, evidenciar e comprovar, né? Que ela apresenta em outras ocasiões, em outras contratações. E tem muito, isso não é de hoje, mas continua essa problemática de ter um gerenciador, um agenciador de artistas que tem uma carta de exclusividade. Mas essa carta de exclusividade ela tem que ser perene, ela não pode ser para aquele evento ou para aquela data, porque isso também retira a feição de inexigibilidade daquela pretendida contratação. Porque a inexigibilidade ela não é passiva, ela não entra em disputa. Então, por isso que tem que encontrar e tem que ter bastante cautela com as imposições que a lei estabelece para esse tipo de contratação. Hoje mesmo, eu recebi o telefonema de uma secretária municipal de um município que falou, olha, nós estamos fazendo um evento de aniversário da cidade que vai começar na quinta-feira que vem. Eu abri a licitação, não é inexigibilidade, é uma dispensa. Eu abri a licitação faz 30 dias para contratar segurança não armada para o evento. E não deu tempo, porque estava tudo certinho. Se a empresa não houvesse recurso contra a habilitação a classificação da proposta da empresa vencedora, a gente ia ter tempo, eu daria ordem de serviço, mas não deu tempo, porque houve um recurso, ela me falou isso hoje. Como o evento é quinta, feriado, fim de semana, sábado e domingo não corre o prazo, ela falou, então, eu vou ter que fazer uma contratação emergencial. Eu falei, olha, entendo eu que não dá para fazer essa contratação emergencial. Essa contratação, eu penso, não que ela seja fabricada pré-intencionalmente, mas eu acho que o administrador, o controlador interno ou os órgãos de controle externo vão entender que não há uma hipótese de dispensa que permita a compra emergencial. E aí, o evento é quinta e ela não planejou. Então, por isso que eu digo, a lei, ela dá para ser cumprida, a gente sabe que tem prioridades. Ela disse, mas eu não mandei porque eu tinha que fazer outro termo de referência tão importante o mês anterior e eu não consegui. Mas, enfim, é uma forma de contratação que ela está definindo, e acho que ela vai acabar fazendo, que contraria a lei de licitações. E ao contrariar a lei, nesse particular, contratando de forma emergencial uma empresa porque não conseguiu finalizar a licitação, porque abriu a licitação às vésperas do evento, ela está passível de responder por improbidade administrativa, porque ela burlou, frustrou o caráter competitivo do processo licitatório. E ainda mais numa situação dessa, onde já tem uma empresa vencedora, ela participou do processo, venceu, só que como teve o recurso, ela está fazendo emergencial, que pode ser que uma outra vença a licitação. Então vai gerar, inclusive, um dissabor com aquela que tem uma expectativa justa de fornecer uma contratação. Então eu lembrei agora ao colocar essa questão da
da dispensa, mas eu lembrei agora porque são situações que eu sei que vocês se deparam no dia a dia, mas que a gente tem que ter muito cuidado para não expor vocês, secretários, e os prefeitos também numa situação como essa. Posso passar aqui? Eu vou passar um pouco para o Lucas. Tem outras modalidades aí, mas eu acho assim, acho que a gente falou das modalidades de uma forma geral. Eu vou passar para o Lucas da continuidade e também quero deixar que vocês façam perguntas ou abram a discussão aqui, porque eu imagino que vocês tenham questões específicas também que a gente possa dialogar. Tudo bom, gente? Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Fica bem difícil de falar depois do doutor Ernesto, que ele falou tudo e mais um pouco aqui da lei de licitações. Meu nome é Lucas Leão, sou advogado, trabalho na área do direito público, também sou o secretário lá de São Carlos, sou secretário de Educação, e a gente sabe os enfrentamentos que os gestores passam, principalmente nas contratações públicas. Então, esse bate-papo nosso aqui é muito importante para alinhamento e tirar as dúvidas, trocar realidades, para que cada vez mais a gente possa melhorar no setor de contratações nas prefeituras e nas administrações públicas. Então, só retomando o que o doutor Ernesto passou, a contratação pública, seja por dispensa, seja por inexigibilidade ou por licitação, ela, de certa forma, ela prescinde de um certo planejamento. É claro que há situações de inexigibilidade, há situações de dispensa por emergência, mas não é porque surgiu uma situação emergencial que os gestores e nós, como gestores, não vamos instruir um processo devidamente e justificar essa contratação. Então, o primeiro passo inicia-se mesmo em um processo de licitação, inicia com um PCA, que é o Plano de Contratações Anuais. Ele não é um instrumento obrigatório, mas é recomendável. Tanto é que, quando não é mencionado, o gestor precisa justificar o porquê que aquela contratação não está inserida no plano. Então, a nível de gestão, o primeiro passo para um secretário que está chegando na sua pasta é se organizar em relação às suas contratações. Tanto aquelas corriqueiras do dia a dia, aquilo que mais sai, tanto aquelas constantes nos calendários oficiais, nos eventos oficiais. Então, o primeiro passo é fazer esse planejamento. Posto isso, chegou determinado evento em determinado mês, que você já sabe, isso já está no seu planejamento, ele está de acordo com as PES orçamentárias, começa aí a confecção do ETP, que a gente chama de Estudo Técnico Preliminar, que é um documento que vai falar aí da necessidade da administração e qual é o interesse público naquela contratação, porque os atos dos gestores, da administração pública, ela sempre tem como primórdio o interesse público. Então, nos despachos, nas fundamentações e na confecção desses documentos, é importante mencionar o interesse público e os documentos que subsidiam aquela contratação, seja técnico, seja do porquê nós precisamos comprar determinado objeto. Então, ele parte do estudo técnico preliminar. Feito isso e confeccionado esse documento, já com e é importante mencionar que o estudo técnico preliminar, ele já dá um norte em qual solução a administração pública vai caminhar. Então, para determinado evento, precisamos licitar palco. Então, vai ter todo ali o estudo técnico da pasta, já mencionando que naquele evento vai ser preciso utilizar palco. Então, a partir disso, começa-se a confecção do termo de referência, que é aí que vai dar o norte para a sua licitação, que é um documento mais técnico, que já prevê estimativa de contratação, já prevê potenciais riscos que essa licitação pode ter, o quantitativo,
e todos os critérios da licitação. Então, são os documentos primordiais que vão, e eles estão sempre em análise dos órgãos de controle externo. Então, quando uma eventual licitação vai ser analisada ou pelo Tribunal de Contas ou pelo Ministério Público, os primeiros documentos que são analisados são esses. Por quê? Porque eles demonstram o interesse público, se há ou não, quais os critérios que foram utilizados naquela licitação, quais são as referências de valores, e aqui eu volto à fala do Dr. Ernesto, né, que na lei antiga se usava-se muito a questão dos 3 orçamentos, e uma inovação da 14133 foi diversas bases de coleta, e para que a administração pública não fique atrelada somente aos 3 orçamentos, mas que busque também no Portal Nacional de Contratações Públicas, busque em contratações similares a outras administrações públicas, que também é uma base de critério, busque no banco de dados de notas fiscais, entre outros que, assim como questão de tabelas de referência também, que são nortes que é usado muito para obras, tabelas de referência, que na 14133 ela está prevista no seu artigo 23. Então, são várias formas de base de estimativa de contratação que hoje é possível na 14133. E, é claro, o PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Então, esses instrumentos de planejamento, eles mitigam possíveis problemas, tais como, mencionado também pelo Dr. Ernesto, uma emergência que a gente chama de emergência fabricada, que é quando não há um devido planejamento pelo gestor, sabendo de uma eventual festividade ou uma eventual necessidade, o gestor não toma iniciativa, e aí surge a necessidade de contratação. Mas ela surgiu por quê? Porque não foi feito algo anteriormente, não foi feito um processo anteriormente, e pela doutrina, pelo Tribunal de Contas, eles chamam de emergência fabricada. Então, todo esse planejamento na gestão pública, ele nos ajuda, como gestor, a não incorrer em penalidades ou situações como essas, tá? Bom, eu acho que os principais desafios, né, da nova lei é a questão de adaptação, é uma lei recente. Então, para os gestores que estavam acostumados com a lei antiga, ela teve alterações consideráveis, só que ela otimizou muitas coisas na administração pública. Então, é importante sempre os atuantes nas áreas, né, é importante sempre a capacitação, os treinamentos dos agentes públicos e políticos para a utilização da lei. É uma lei que ela desburocratizou um pouco os procedimentos, mas, de certa forma, incluíram alguns novos documentos que precisam ser preenchidos, tais como o ETP, o TR, o Plano Nacional de Contratações, justamente por quê? Porque o norte da Lei 14133 é o planejamento. Então, até a nível de Tribunal de Contas, a nível de Ministério Público, para a questão de justificativa, você consegue justificar o interesse público se você planejou aquela contratação, se aquilo estava dentro do seu planejado, e se houve alguma coisa superveniente decorrente dessa contratação, você eventualmente vai conseguir justificar uma inexigibilidade, justificar uma dispensa de licitação, porque você se planejou. E a partir disso surgiram coisas supervenientes. Então, o norte da 14133 mesmo é o planejamento, esses instrumentos de gestão que mitigam aí todos esses possíveis erros e possíveis penalidades que possam ser aplicadas. Então, em linhas gerais, eu acho que
que o doutor Ernesto já, da parte técnica, pôde comentar tudo. Eu acho que a gente abre agora para discussão, para sanar eventuais dúvidas e fazer esse bate-papo mesmo sobre a lei e sobre os enfrentamentos de cada pasta. Almir, você pode vir aqui à frente? A gente vai abrir agora para as dúvidas de vocês, tá? Tanto com o doutor Ernesto, o doutor Lucas e mais o Almir. E aí depois a gente dá continuidade nas outras informações que a gente tem para passar para vocês. Só registrar aqui também a presença da Beatriz Renó e do Caio Augusto Bexiga, que são representantes do superintendente do Sebrae São Paulo, o Nelson Costa, para nós o Nelsinho, que já ficou do coração, e eles são da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae São Paulo. Obrigada pela presença de vocês. Palavra aberta para vocês. Quem gostaria? A Alessandra e o César. Boa tarde. A Marileia. Primeiro falar do cicloturismo. A gente começou a implantar lá na Serra de Itaquiri, como... esqueci seu nome. Almir falou, são 500 quilômetros de ciclorota, tá? Envolvem os 15 municípios. A gente ainda não tem esses pontos de apoio para o ciclista, mas a gente já tem uma sinalização padronizada e também inclusive em parceria com Trilhas. Esse evento, nós fizemos vários eventos de lançamento dentro da Serra, cada um em uma cidade. A cada percurso que a gente concluía a sinalização, ia lançando. Então, hoje, o ciclista ele pode percorrer esses 500 quilômetros, ele recebe um voucher, e ele tem os pontos de apoio cadastrados, onde ele vai carimbando, e quando ele conclui, na verdade, se ele concluir tudo, ele consegue o certificado de conclusão, mas ele pode começar de qualquer ponto, qualquer cidade, fazer o percurso que ele quiser. A gente tem percebido um aumento do número de ciclistas na nossa região, e aquilo que o Almir falou, esse ciclista ele vem, ele pernoita, ele acaba consumindo no comércio local, e isso gera um fluxo turístico e também um aumento de emprego e renda, né? Porque tem muita gente aí utilizando-se desses ciclistas que passam por ali para poder aumentar a sua renda mensal. Então, é um assunto muito importante, esse do cicloturismo, e que vem reforçando aí o aumento desse fluxo dentro das regiões. Não sei, a gente não sabe medir ainda, né, o fluxo mensal que isso traz para a região, mas a gente está buscando aí ferramentas para medir isso aí nas 15 cidades que compõem a Serra. Aqui acredito que vocês já devam ter uma vasta experiência, pelo que o Almir falou ali, mostrou várias regiões. Mas, enfim, é isso. Colaborar dessa forma, dizer que dá certo. E parabéns pela apresentação, viu, Almir? Agora, para o doutor Ernesto, queria dizer, e também para o outro advogado, a gente adotou desde 2021, em Águas de São Pedro, isso historicamente nunca tinha acontecido. Então, quando o prefeito João Vitor foi eleito, a gente já incluiu uma ata de registro de preço, onde contempla todos os itens que a gente utiliza dentro dos eventos. Então, banheiro, segurança, serviço de apoio, palco, som e iluminação, tudo que você possa imaginar que a gente utiliza para gradil, fechamento, enfim. Isso facilita, não só na relação de tempo para execução do pedido, daquele lance de você ter que mandar, pedir 3 orçamentos, esperar o cara retornar, botar o pedido no sistema. Não, é automático. Você estipula ali uma quantidade de itens que você vai usar durante o ano e ele está ali disposto a pedir a qualquer momento. Como a gente já tem também o calendário, a gente apresenta o calendário turístico sempre no final de cada ano para o ano seguinte, já para todo o comércio e para a Câmara Municipal, então automaticamente a gente já tem ali uma previsão do que a gente vai utilizar durante o ano. Isso facilita e agiliza o trabalho. E uma coisa importante, a gente percebe a redução do custo de cada item, né? Então, por exemplo, quando eu vou contratar uma tenda para um evento específico,
ela pode custar, às vezes, o dobro do valor que eu pago hoje pela ata. Vou dar um exemplo. Uma tenda 10x10 chegava facilmente a R$ 1.600, R$ 1.500. Hoje a gente paga quase 850, 890 uma tenda. Então, assim, a gente consegue, através da ata de registro, na modalidade de pregão, né, a diminuição desse custo, porque são várias empresas brigando pelo mesmo produto para servir a prefeitura para o ano todo. Então, você economiza dinheiro, a economicidade, né, do dinheiro público, e garante a entrega do serviço, né? E quando a empresa falha na entrega do coisa, você consegue puni-la, ou seja, proíbe ela de participar de novas estações posteriores. Então, isso é realmente algo que tem dado certo, e a gente não recebe nenhum apontamento, né, do Tribunal de Contas. Por quê? Porque realmente está dentro dos valores, né? Isso facilita muito. Então, por quê? Gera realmente economicidade. Então, por exemplo, às vezes vai fazer uma ata lá, vou dar um exemplo, que a soma total de todos os que você vai usar fica em 3 milhões. Aí, de repente, quando você vai termina o pregão, está lá 1,2. Então, quer dizer, pô, você teve uma economia de 1,8. Né? Então, quer dizer, eu estou dando um exemplo de valores, tá? Mas é mais ou menos isso. E parabéns também, porque isso ajuda muito a esclarecer as dúvidas de muitos municípios. Uma outra coisa que nós fizemos lá, atrações musicais. Nós conseguimos implantar também uma ata de registro para atrações musicais. Então, nós fizemos essa ata de registro para apresentações individuais, apresentações em dupla, apresentação em grupos de 3, 4, aí, né, varia o número de componentes, e a gente estipula um cachê. Por exemplo, o valor que a gente encontrou, X é esse. Então, as empresas aparecem, também faz uma ata de registro para a contratação dessas bandas menores. Sim, na verdade é feita essa ata, e aí, para contratações maiores, a gente tem a questão da inexigibilidade, que é falada aí. Por exemplo, uma atração de grande porte, ela pode ser utilizada na modalidade de inexigibilidade, mas para atrações menores e bandas regionais, a gente tem a ata de registro, a empresa que ganha é que traz a atração, tá? Bom, eu vou comentar as duas questões que você colocou, que nos dizem respeito à nossa apresentação. Primeiro, eu acho que essa questão que você levanta de ter ata para todos os itens necessários, se você faz isso previamente, pensando na demanda do ano, isso é planejamento. E isso é o que a lei espera, por isso que não tem apontamento. Né? Agora, o que você fazia em 21, você passou a poder fazer de forma mais efetiva em 24 em diante. Por quê? A ata agora ela pode ser prorrogada por mais uma vez. Então, você faz uma licitação no ano, quando está prestes a vencer, você, lógico, avalia se os preços são factíveis, compatíveis com o mercado, e você pode prorrogá-la por mais um ano. Então, a lei... Perfeito. Então, é uma ferramenta a mais que a 14.133 dá, que a legislação anterior não dava. E outra coisa, e isso é algo que a lei é omissa, e eu sei que as procuradorias dos municípios são muito reticentes em ter uma definição clara, mas vocês tenham segurança com isso. Ao renovar a ata, renovam-se os quantitativos. Tá certo? Isso vocês já devem ter se deparado com essa discussão, mas essa discussão, muito embora o Tribunal de Contas do Estado ainda não tenha firmado o entendimento pacificado sobre isso, mas é algo que a doutrina já consolida, então vocês tenham essa segurança também. Então a ata, ela pode ser renovada por mais um ano. Antigamente a ata era 12 meses, agora é 12 mais 12. E os quantitativos estabelecidos, do contrário, ela até seria um contrassenso, né? Você faz um planejamento de um ano para 100 unidades daquele que você está contratando. E aí o entendimento que se tinha originalmente era que você só podia prorrogar o prazo, mas não a quantidade. Então não tem sentido. Então a essência e o espírito da lei é justamente permitir renovação do quantitativo. Então esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. A correção através do índice oficial que é definido em contrato, ou aquele que seja mais vantajoso ao município, pode corrigir. E que a correção anual, ela é uma garantia para o fornecedor e para a administração de que vai ter efetividade. Né? E outra coisa, você coloca que você faz a contratação
de atrações musicais, aquelas corriqueiras, não as grandes atrações, por ata. E aí eu vou dizer, eu tenho um entendimento, e isso também é muito usado, que melhor do que a ata é você fazer um credenciamento. Melhor do que a ata é o credenciamento. Eu não penso que a ata seja a forma adequada. Tudo bem, ela tem critério objetivo, está lá pré-definido, mas se você já define qual que é o valor do cachê, se você abre para todos os interessados, ela se enquadra especificamente no credenciamento, que não é uma modalidade de licitação propriamente dita, ela é tida na lei como um procedimento auxiliar, mas ela é tida conceitualmente como uma inexigibilidade de licitação. Então, também é uma inexigibilidade, mas numa roupagem um pouco diferente, mas que a lei traz todos os contornos. Então, eu faria um credenciamento. E aí você pode fazer esse credenciamento por gênero musical, e aí você vai fazendo com critérios, olha, a cada evento vai um, ou né, na ordem da inscrição, por exemplo. E você define no edital que critério vai ser esse, e você pode fazer isso. Não, a comissão de contratação mesmo. Ah, tá. Os artistas, você fala. Isso, exato. Vocês podem ter lá para classificar os aptos, porque pode ter aqueles que não têm aptidão, né? Então, olha, você vai passar por uma comissão que vai fazer uma avaliação de uma aptidão mínima, né, para atender, porque senão também vocês podem estar sujeitos a não ter esse entendimento. Então, eu agradeço ao César pelas observações e trago essas observações de minha parte. Obrigado. Alessandro? Boa tarde a todos. Eu venho trazer algo aqui que para nós que está no poder público, a lei de licitação é importante, nós somos obrigados a usá-la, mas ao mesmo tempo é ruim em muitos pontos, porque nos trazem empresa lixo, onde nós praticamente somos obrigados a engolir, porque fez o preço menor. E principalmente quando se trata de eventos, é pior ainda, porque parece que eles têm uma máfia formada, que eles descobrem que tem aquela licitação X, eles colocam empresas podres dentro da licitação para colocar o preço lá embaixo, a empresa podre ganha, os bons ficam de fora, e na hora de apresentar o documento não tem documento adequado, atrasa a nossa licitação, transforma a nossa vida no inferno. Aí o que eu fiz? Eu entrei em contato, né, fui pedir para o meu jurídico para eu alterar a fase. A empresa quer participar da minha licitação, só que primeiro ela vai apresentar os documentos necessários, para ver se realmente ela existe, se ela é boa, se ela não está inapta, e também colocar uma caução, para que a gente consiga sanear isso, porque nós ficamos reféns, o processo de licitação nos faz reféns das empresas ruins e das empresas que estão com má fé. Eu encontrei argumentos para mudar de fase, para alterar, para apresentar a primeira documentação. Eu não encontrei argumentos ainda para convencer o jurídico que eu possa exigir caução das empresas que queiram participar para que a gente possa dar andamento ao processo. Você pode me falar algo sobre isso? Olha, Alessandro, você tem razão. É uma briga, né, permanente da administração com as empresas. Esse ramo realmente ele é fértil em ter empresas oportunistas, né? Não é a regra, não quero dizer que seja a maioria, mas existe muito. Isso se reduziu um certo tanto com o pregão eletrônico, porque quando era o pregão presencial, quem está na administração há mais tempo, acho que sabe, e antes a regra era o pregão presencial, as empresas ficavam todas na porta ali da prefeitura confabulando e pedindo dinheiro para ir embora, e era uma bagunça e um problema. Isso reduziu. Mas ainda tem, a gente sabe que tem, e o que tem os remédios prévios para isso? Que eu acho que está na questão, primeiro, tentar fazer com a maior antecedência possível o processo. Eu sei que isso por si só não basta. Segundo, fazer um descritivo e exigir das empresas tudo aquilo que a lei permite que seja exigido. Então, quando você coloca... Hoje a lei, inclusive, ela permite que você exija, em alguns casos, um prazo de constituição mínimo da empresa. Então, isso já inibe um pouco.
com o descritivo e exigência, por exemplo, de atestados de capacidade técnica, definindo a parcela de maior relevância e valor significativo, que é aquela parcela que é essencial para o contrato, para viabilizar o contrato, se você definir aquilo no termo de referência, você pode exigir, e quantitativos também, você pode exigir que só sejam habilitadas empresas que que demonstrem aptidão técnica para aquilo. Você pode exigir laudos, eventualmente, tudo depende do que você está licitando. Em algumas situações, você pode exigir a garantia pela proposta e a garantia para contratação. Então, você pode exigir fiança bancária ou alguma outra coisa assim. Dá para exigir. A jurisprudência, ela, muitas vezes, não permite que você exija a somatória de algumas dessas situações, como garantia de proposta mais garantia para contratação. Mas, em regra, você consegue exigir. Coloca no termo e deixa o jurídico retirar. Eu colocaria. O que está na lei, você coloca. Mas a alteração de fase é possível. Também é possível. Também é possível. Justificadamente é possível. Então, tudo isso você pode colocar. Por que você quer alterar a fase? Você pode dizer por que você pretende alterar a fase. Justifique tudo. Eu falo que... Eu até comecei falando da burocracia da administração. Eu sei que tem prefeito que fala, não, nós vamos dinamizar, vamos acabar com a burocracia. É impossível acabar com a burocracia na administração pública. E eu digo mais, eu acho recomendável que haja burocracia na administração. Burocracia não é sinônimo de morosidade, burocracia é sinônimo de formalização. O que é dito não é comprovado. Você tem que ter laço, você tem que deixar rastro do que você faz na administração pública. Então, documente. Olha, eu preciso, no termo de referência, eu preciso que a empresa tenha o capital social mínimo, pertinente com a quantidade, com o valor da contratação, obviamente, que é o que está na lei. Eu preciso que ela tenha um período de pré-constituição, que hoje a lei nos permite, antes não permitia. Eu preciso que ela tenha atestado de capacidade técnica, e aqueles quantitativos de 50% a 60% que constavam lá da súmula 24 do TCE, hoje estão na lei, e é pelo menos 50% do quantitativo. E você pode exigir, eventualmente, laudos também, a depender do que você for contratar. Alteração de fase, se for o caso. É porque o pregão, ele é a proposta, primeiro. A proposta é lá na hora. Depois ele já abre a habilitação do primeiro colocado. Então eu nem vejo que esse seja algo essencial. A questão da inversão de fase, ela dá mais trabalho, se você pensar na prática. Porque aí vem 20 empresas no pregão, você tem que olhar a documentação de todas. Tudo bem, eu entendo. Mas você faz lá, vai para o pregão, vai para a briga, ganhou aquela licitação, você já abre a proposta dela. Tudo bem, que aí ela vai ter prazo de recurso, e tem aquela burocracia toda, né? Mas pede a inversão de fase, a lei permite. A lei permite. Então, assim, a lei dá ferramentas, a gente tem que usar e tem que documentar. Qual que é a contrapartida? Porque a gente, no dia a dia, a gente fica no meio da equipe de licitação e do setor requisitante. O setor requisitante reclama e a equipe de licitação reclama. Ambas estão corretas e erradas. Por quê? Muitas das vezes, o descritivo que consta, o memorial descritivo que consta do termo de referência, ele é insuficiente, ele é precário, ele é do ChatGPT, pode até ser, mas ele tem que ter a particularidade daquela sua demanda, ele tem que dar contexto, por que você precisa daquilo, por que eu preciso naquele prazo, por que eu estou pedindo com antecedência, tudo é planejamento e tudo é formalização. Então, eu acho que dá para contornar, a lei permite. E aí, a sua comissão de contratação ou agente de contratação, ele vai inabilitar ou desclassificar aquela empresa ou aquela proposta. Inclusive por inexecuibilidade. Inexecuibilidade por valor. Hoje a lei só dá parâmetro de inexecuibilidade para obra pública. Para os demais, não. Mas dá para saber se aquilo é inexecuível. Você desclassifica a proposta. E aí quem vai dizer se é inexecuível ou não, em geral, é o órgão requisitante. E vocês têm como dizer, poxa, a empresa, eu fiz orçamentos prévios, tem um PNCP mostrando que o valor é 100. Ele está me trazendo um valor de 30, ele não vai fazer. Ele vai me dar trabalho, ele vai não entregar o produto, ou não fornecer, disponibilizar o serviço, e eu preciso fazer. Então você justifica e segue. Mas para isso precisa de tempo. Por isso que não dá para soltar, como eu falei, essa cidade que me ligou agora. A festa da cidade é na quinta-feira,
e eles ainda estão com a licitação correndo, e não vai fazer. E aí vai fazer um emergencial e vai ter problema. Então, é isso. Eu acho que eu sou entusiasta da lei, eu acredito, mas desde que a gente use os seus contornos. E é isso que eu vejo, às vezes não usa. Marileia? Boa tarde. Eu ia fazer uma pergunta que você já respondeu, que era sobre o credenciamento de artistas. Então, a forma melhor seria o credenciamento. Depende. Como a gente estava falando com o César. Quando o artista é um grande artista consagrado pela opinião pública e você está... Ou mesmo um artista consagrado regionalmente. Aí a inexigibilidade de licitação é para contratar aquele artista. O credenciamento ele é usado, vamos imaginar, você faz eventos ao longo do ano, você faz 30 eventos na cidade. E você tem os eventos voltados ao público que tem a predileção pela música sertaneja, ou pelo samba, ou pelo axé, ou o que seja. Então você pode credenciar artistas até para valorização do artista local, e mesmo daqueles artistas que estão começando. Então você credencia para sequencialmente dar oportunidade a todos. Aí não é que você está querendo contratar aquele grande artista para fazer o show, mas sim você vai, naquela feira, vai ter a apresentação do artista naquela hora, do outro artista naquela hora. Então, quando você... Não é porque você poderia fazer uma licitação para escolher um deles, mas a ideia é abrir para todos. Aí é o credenciamento. Agora, a inexigibilidade, que é uma espécie de inexigibilidade. Agora, a inexigibilidade tradicional, propriamente dita, que já constava da legislação anterior, é aquela para escolher o artista, pela consagração e pela notoriedade. Tá certo? Tá. No caso de inexigibilidade, de credenciamento, a gente recebe lá muitos artistas que eles vêm do PNAB, que são artistas que foram contemplados no PNAB, que é a Política Nacional de Aldir Blanc, e que eles querem apresentar no município. E nos pedem, às vezes, palco, pede o som, que é o que não está contemplado no projeto dele. Eu poderia colocar esses equipamentos para receber também nesse credenciamento de artistas? Mas é para contratar os equipamentos? Os equipamentos, assim, se eu posso atender esses artistas, eles não vão cobrar cachê, mas eles querem os recursos e infraestrutura para fazer o show. Tá, aí a gente não está falando do credenciamento para contratar o artista, porque ele está sendo contemplado pela Lei Aldir Blanc, mas sim da estrutura para ele. Se essa apresentação ela tem interesse público, aí a pergunta tem interesse público envolvido? Tem, ele é um evento público, aberto ao público, de valorização do artista e da comunidade local, daquele segmento comunitário. Dá para fazer e a prefeitura pode subsidiar, mas aí ela não vai se valer de um credenciamento para contratar a estrutura para dar suporte ao artista. Aí ele tem que usar a ata de registro de preços. Seria para seleção de artistas, porque assim, o Estado tem muitos artistas, são mais de 400 milhões investidos. Então, eu quero captar esses artistas. Então, eu vou captá-los e oferecer, em contrapartida, esses equipamentos. O artista pode ser contratado por credenciamento se não for o artista, mas sim os artistas ao longo de um período de tempo, por credenciamento. Mas a estrutura por ata. Tá? Ata registrada, e aí consome os itens da ata. Tá. Outra coisa, você falou aí de eventos que estão no calendário. Se o evento não estiver formalmente no calendário por lei, mas ele já é a 5ª, 6ª edição, eu posso considerar como se ele tivesse no calendário ou não? Pode considerar como um evento de interesse público, mas não como se estivesse no calendário, porque aí o princípio da legalidade estrita. Para que ele esteja no calendário, ele tem que estar na lei. Mas não é porque ele não está que ele não pode ser subsidiado com dinheiro público, se houver interesse público envolvido. Então pode, o evento que não esteja no calendário também pode ser subsidiado com dinheiro público e pode ter um envolvimento da administração. Mas ele tem que ter interesse público e não pode ter o interesse predominantemente privado. Vamos imaginar, é um evento particular que tem cobrança de ingresso e que a prefeitura vai dar a estrutura ou vai dar o artista. Isso é passível de problema e questionamento. Então tem que avaliar a preponderância do interesse público e a acessibilidade ao grande público, e independente de estar no calendário. O calendário oficial
é um parâmetro relevante que, essencialmente, o município deve subsidiar e dar apoio e suporte aos eventos do calendário oficial, mas não necessariamente apenas a eles. Essa é a base. Tudo bem, não tem problema, não precisa estar no calendário. Até porque o calendário é quando ele já está intrínseco à cultura e à vida do município. E alguns são incipientes. Então, eles vão passar a estar no calendário a partir de uma iniciativa legislativa, ou do chefe do executivo, ou de algum parlamentar, do vereador. Mas isso pode demorar um tempo. E não é porque ele ainda não está que não haja interesse público. A essência para ter o evento público é o interesse público, e não ele estar no calendário. O calendário é um parâmetro. Tá? É o meu entendimento. Eu estou colocando aqui o meu entendimento. É isso. Isso é tudo muito de entendimento mesmo, mas eu acho que esse é o entendimento prevalente. Né? Mais alguém? Por gentileza. Boa tarde a todos. Na pessoa da minha prefeita, professora Elô, gostaria de cumprimentar todos os prefeitos presentes, também todos os diretores, secretário de turismo, dona Solange, que trabalha comigo lá em Paraibuna, e todo o pessoal da Precesp. E estava até compartilhando aqui com o meu amigo de Águas de São Pedro. Paraibuna também tem feito a parte das festividades, principalmente das estruturas, tudo em forma de ata de registro de preço. Até a decoração dos eventos, nós estamos fazendo agora a ata, realmente para poder ter o planejamento que tanto o Tribunal de Contas cobra, né, das prefeituras, dos municípios, ter esse planejamento para que a gente evite a dispensa de licitação. Então, desde quando nós assumimos o departamento, nós já adotamos, né, essa maneira de contratação em forma de ata. Então, a gente tem ata para tudo, né, gerador, gradil, palco, parte de som e iluminação. E até tinha achado interessante, né, a ata de registro de preço para essas atrações musicais. E daí a dúvida era se o caminho seria a ata para essas atrações ou seria a melhor maneira fazer o credenciamento. E pelo que eu entendi do debate, talvez o melhor caminho seja fazer o credenciamento para poder valorizar o artista local da cidade. Em Paraibuna, por exemplo, a prefeitura entra com a estrutura dos eventos e com os shows maiores, né, os shows de renome nacional, e a Fundação Cultural que faz o credenciamento para os artistas da cidade. E eu gostaria de saber se, por mais que a Fundação Cultural já faça esse credenciamento, a prefeitura também pode estar fazendo para contratações dos artistas locais. E parabenizar também nessa oportunidade o Almir pela apresentação, dizer que o Centro de Apoio ao Turista lá de Paraibuna está à disposição, né, de todas as cidades, caso alguém queira conhecer. Nós temos os vestiários, os banheiros, o bicicletário, tudo isso para poder atender o turista e principalmente esse segmento do cicloturismo. E dizer que essa troca de experiências é muito importante, principalmente para nós que entramos na gestão agora, né, no início de 2025, mas que, particularmente, eu entendo que a melhor maneira de realmente planejar os eventos, a ata de registro de preço, ela ajuda bastante, sem contar na economia que o município acaba tendo através dessa modalidade de licitação. Obrigado. Uma boa tarde. Agradeço a participação, tá? Respondendo o questionamento, a prefeitura, como um poder autônomo, ela pode prontamente realizar esse credenciamento, você não teria problema. E realmente o credenciamento, a gente entende que é o melhor instrumento mesmo para esse tipo de contratação, desde que seja recorrente, sejam contratações de artistas recorrentes, com cachê previamente definido, mas a gente entende, inclusive em São Carlos, usou-se essa modalidade por credenciamento, então foi feito um grande credenciamento, dividido por determinado estilo musical, onde há esse revezamento ali entre os artistas. E o ponto principal do credenciamento é isso, é o cachê previamente definido e esse revezamento para que a contratação não seja unicamente estrita a um artista, mas sim um fomento à cultura local. Então é um instrumento muito utilizado e é muito importante que faça isso na gestão de determinada prefeitura. Tá? Você perguntou também sobre a Fundação Cultural ter a prerrogativa de ela própria fazer o credenciamento. Ela é pública? Ela é pública? Tá. A questão aí é o seguinte, ela pode fazer, eu imagino que ela tenha personalidade jurídica, o CNPJ próprio, né? Por ser fundação. Então ela tem personalidade jurídica. Ela faz no âmbito da atividade dela
e no âmbito do orçamento dela, eu entendo eu, né? E não fazendo de modo a contemplar outras ações que não estão no seu âmbito, que sejam municipais, mas não estão no seu âmbito. É uma questão da essência propriamente de ter personalidade jurídica própria, entendeu? Ela não pode fazer, a não ser que haja um convênio, não sei, algo a gente avaliar e amadurecer, mas a administração direta, ela, em tese, se ela for fazer um credenciamento, ela for fazer um evento, é ela que faz, não a fundação. A não ser que ela repasse o dinheiro para a fundação, ok, dá para fazer, tá, tranquilo. E aí ela pode fazer o credenciamento, certo? Prefeito Rafa. Boa tarde a todos. O que o Lambra comentou realmente é verdade. A gente faz pregão, vem empresas de muito longe, né, e não presta o serviço que aconteceu na minha cidade agora no dia 6 de agosto. A empresa que foi contratada não entregou o que ela estava no contrato, né, e eu tive que dispensar ela agora. Só que eu tenho uma festa agora semana que vem. E o segundo e terceiro lugar não quis declinar. Daí eu estou usando um outro valor, que eles apresentaram um outro valor. Isso é correto ou não? Só para eu entender, a mesma empresa que venceu... Não, a empresa que venceu eu dispensei porque ela não cumpriu o contrato. Tá. Aí, é assim, aí eu penso que esteja presente uma situação emergencial, alheia à vontade do gestor, e não causada por uma inércia ou omissão da administração pública. Porque a empresa foi legitimamente contratada, passou por um processo, o crivo de um processo licitatório, com critério objetivo de escolha entre as concorrentes, deu a menor proposta, foi contratado e não cumpriu o contrato. Então a administração tem uma urgência, porque está em vias de ter um evento, está em vias de ter o evento, então ela precisa lançar mão da contratação por dispensa de licitação em razão da emergência. Se não me engano, é o artigo 75, inciso 8 da Lei 14.133. E ela pode fazer essa contratação desde que ela evidencie que o preço é de mercado, que ela pesquise os preços para isso, e mesmo que o preço pago na contratação emergencial seja superior àquele da licitação. Não há problema. Mas ela tem que submeter a um rigoroso critério formal para validar esse processo. Mas é possível. Eu acho que é justificável. Então tá. Tá? É que é a minha dúvida, a hora que começou a falar de... eu falei, o risco, e até o secretário de Paraibuna falou da questão dos contratos por dispensa de licitação. É assim, não é porque é um contrato por dispensa de licitação que ele está fadado a ser irregular. Muito pelo contrário, ele está previsto em lei, ele é legítimo, até que prove em contrário. O que a gente não pode é fazer ele burlar uma licitação propriamente, criando ferramentas para dar a impressão que a gente está fazendo uma dispensa. Isso é muito comum naquilo que o órgão de controle chama de fracionamento indevido de licitação. Então você vai fazer um evento no município. Eu estou até avançando na pergunta, mas para linkar. Você vai fazer um evento no município. Aí você fraciona as múltiplas despesas. Então eu vou contratar o gradil por dispensa, porque é 50 mil. Vou contratar o segurança por dispensa, porque é 48 mil. Vou contratar o som por dispensa, porque é 50 mil. Você fez uma contratação de 1 milhão, mas contratou várias abaixo de 62 mil reais. Isso daí está muito sujeito ao tribunal considerar que você fez um fracionamento indevido, que você deveria ter aglutinado e feito uma licitação para o todo, permitindo, num caso como esse, consórcio, por exemplo. Então, cada caso é um caso, o jurídico é importante para isso, mas, com todo respeito, eu sou advogado, inclusive de prefeitura, e o Lucas também. Mas nós sabemos que o procurador do município, ele é mais do que cauteloso. Tudo para ele é não, porque ele nunca vai errar. Então a gente tem uma missão nisso tudo. Não é falando mal de procurador, que eu tenho em casa também, enfim. Mas o procurador, ele tem a tendência de dizer que não pode. E você tem que fazer a coisa acontecer.
E aí, muitas vezes, eu acho que é recomendável não, mas a decisão fica a critério do prefeito. Mas aí é muito fácil. Aí eu sou advogado desde que eu nasci. Então, é complicado. Mas é o que acontece. E os municípios sofrem muito com o procurador de carreira que não tem compromisso com o avanço das ações políticas. Das ações políticas, não no mau sentido, porque política hoje virou também isso. Não, nas políticas públicas. Não tem compromisso nenhum, né? Então, não pode. E aí você se vira. Enfim, vocês até me desculpem, mas é porque a gente vive essa dificuldade. Cassiano. Boa tarde a todos. Doutor, duas questões que eu queria colocar aqui sobre a conversa que nós estamos colocando em pauta aí. Um é sobre o credenciamento, estamos falando de artista, né? Lá em Paranapanema, a gente faz o edital do PENAB, então, normalmente a gente está utilizando os artistas do PENAB pelo edital municipal, então a gente coloca a classificação, duplas, cantores e tudo mais. Então, a gente consegue utilizar durante o ano todo dentro desse editais, dentro desse edital do PENAB. Eu queria saber, tipo assim, credenciamento, de ter um valor, que eu vou colocar outra coisa, tipo, Réveillon. Réveillon já é um valor, se tem um valor de credenciamento, como você falou, são eventos pequenos portes, vamos dizer assim, médio porte, que tem aí um cachê de 3 mil, 5 mil, sei lá qual o valor. E quando chega um Réveillon, que é um valor já de 60, 70, 80, 100 mil, dependendo as bandas, né, que são realmente 2 pagas, a gente sabe desses valores. Se a gente pode fazer também com credenciamento, colocar lá 10 bandas e colocar um valor e as bandas que tiver interesse, ele entrar dentro do descritivo também, né, porque tem tipos e tipos de banda. Então, eu queria saber sobre isso, se poderia ser feito ou não, que normalmente a gente faz por elegibilidade, né? Então, bandas, mesmo sendo artistas não nacional, mas sendo pelo menos de 2, 3 estados, ou regional já, consagrado, a gente consegue definir em cima disso. E outra coisa seria sobre compra global. Estou falando de atas, eu já fiz muito também trabalho de atas, quando é uma cidade um pouco maior, eu acho até mais interessante, mas quando tem, hoje a compra global, a gente não precisa estar também utilizando ou deixar disponível aquele recurso. Hoje o global está dentro da lei que você pode fazer a compra, vamos dizer, quero 20 som de pequeno porte. Eu acho que é um valor pequeno, de vez em quando não dá interesse de empresas de fora vir disputar na sua cidade, vamos dizer assim, um som de pequeno porte de 500 reais. Então, você faz uma compra global de 20 mil, 30 mil para 10 utilização, e a gente faz dentro disso. O que você me diz sobre compra global na área também de eventos? Você acha interessante? Para pequeno, tipo assim, eu tenho uma agenda. Eu sei que vou utilizar poucas coisas naqueles itens. Daí ele fazer uma ata, que vou chamar várias empresas, eu já coloco aí as empresas, 3 empresas que eu faço cotação, e já utilizo o melhor valor, e eu sei as empresas que vai estar participando. Como essa última eu não entendi 100%, mas eu acho que eu entendi, então eu vou começar por ela. Você está dizendo, ao invés de fazer uma ata, você vai para tentar regionalizar a contratação ou ficar dentro do município. Isso é muito importante até para movimentar a economia de municípios de menor porte, eu acho válido. Mas, nesse caso, penso eu que você estaria limitado. Bom, primeiro que você, não sendo ata, você vai ter que estabelecer um contrato administrativo, propriamente dito, ter um prévio empenhamento. Eu não sei como que é isso. A compra global hoje não precisa ter. Por dispensa de licitação. Isso mesmo. Isso. Que hoje, antes se tinha que colocar no tudo bem. Não, mas aí você vai fazer uma dispensa de licitação, pelo diminuto valor lá. Tá. Não, aí tudo bem, dá para fazer, não tem problema. Aí você, individualmente,
as compras de até 10 mil reais, agora elas estão atualizadas, eu acho que são 12 mil reais, você não precisa nem ter contrato. São compras diretas, a lei chama de compra direta. Só que essas compras diretas, somadas, também não pode bater no ano 62 mil reais. Então você tem que ter o controle. E isso não vale só para a Secretaria de Turismo, isso vale para a administração toda. Então, eu temo que se não houver uma gestão centralizada disso, perca o controle e gere um risco para o ordenador de despesa, que em geral é o prefeito. Mas sabendo que, a partir do princípio que tem um planejamento para o todo, é possível fazer essa compra, que, como o senhor disse, você faz a compra direta, que não precisa de contrato, pode fazer até 10 mil reais, corrigido, deve dar certo de 12 mil reais por compra, você pode fazer com uma requisição e o empenho daquilo lá. Aí emite a nota, comprova o serviço, emite a nota e paga. Ao longo do ano não pode passar de 62 mil reais. E, com certeza, precisa ter balizamento de preço. Não pode contratar, pega e vem você aqui, ainda que ele seja consagrado. Se ele é consagrado e o valor é abaixo de 62, não importa. Inexigibilidade de licitação conforme a lei. Agora, se ele nesse formato, vou fazer uma contratação pequena, cota com 3, compra o mais barato e contrata o mais barato e faz o empenho prévio. Dá para fazer. Essa é a primeira pergunta. E a questão do credenciamento de artistas, como era mesmo? Sobre pequenos valores, queria saber o valor. A diferença, né? E daí, quando é uma contratação, vamos falar assim, de uma banda de médio, grande porte, que é um Réveillon, vamos dizer no caso, o Carnaval, são bandas maiores valores, você teria como fazer esse credenciamento? Então é assim, o credenciamento, ele penso eu, para as ações ordinárias, as políticas públicas ordinárias da administração municipal. Então, se você vai ter lá uma feira, uma festividade do fim de semana, aos domingos, geralmente apresentam-se os músicos locais na praça, etc., vale-se do credenciamento. Agora, se você vai fazer um evento de Réveillon, do Carnaval, do aniversário da cidade, não é pelo fato de você ter um credenciamento de artista que você está limitado a só usar desse rol credenciado para os shows artistas daquelas especialidades, dos gêneros específicos. Você pode se valer, dentro de um termo de referência pré-estabelecido, da contratação de um artista consagrado, regional, nacional ou até internacionalmente, desde que você justifique isso no termo. Olha, eu vou fazer um evento de Réveillon, eu vou contratar uma banda, porque eu pretendo atrair 50 mil turistas para o município, então eu vou contratar uma banda desse porte, dessa característica. Aí você vai lá, baliza o preço e contrata. Tem um credenciamento, que é para as atividades ordinárias. Agora, se você chegar lá no fim do ano, prefeito, vamos contratar o Bruno Marrone, não sei. Ele fala, não tem dinheiro. Aí você usa o credenciamento, contrata o artista local e todo mundo fica feliz também. Né? Enfim, a pergunta não era bem isso. Não é isso. Tá. O credenciamento que a gente usa pelo PENAP, eu quero saber se tem um valor. Fala assim, credenciamento. Tem. Nós temos um valor máximo, mínimo? Tem o valor. Porque esse aí são para os eventos ordinários, como você está falando. Agora eu quero falar assim, Réveillon, querendo ou não, vai estar no nosso planejamento. Não é uma atração nacional, como você falou, Bruno Marrone, mas é uma banda regional, consagrada regional, de 60, 70 mil. Ela pode estar... Eu posso fazer um credenciamento dessas bandas para o Réveillon ou não, pelo valor? Não. Ou daí volta a fazer por elegibilidade mesmo, ou ver valor com tudo mais. Não, nesse caso, a natureza da contratação, a característica dessa contratação não é inexigibilidade. Credenciamento, que é uma inexigibilidade. O credenciamento é quando você tem um número indefinido de fornecedores igualmente aptos e você não consegue escolher um em detrimento de outros. Você que define o preço. Olha, o artista, por apresentação, eu vou pagar R$ 1.500 para quem quiser se credenciar e tiver aptidão para tais e tais e tais gêneros, eu vou credenciar. Agora, para o Réveillon, para essas festividades, você não consegue, não é da essência do credenciamento, você fala assim, olha, eu quero artistas consagrados regionalmente, eu vou abrir um credenciamento, eu vou pagar R$60 mil. Não, aí existe uma palavra que define essa inexigibilidade em particular, que é a singularidade.
E a singularidade você não pulveriza no mercado, entendeu? Então não tem jeito. Tá? Mais alguém? Mais alguma dúvida? João, você? Pega o microfone com... Só vou fazer o advogado diabo agora um pouco, porque como a Águas de São Pedro faz por ata de registro a contratação, e eu percebo que ambos os procuradores defendem bastante a ideia do chamamento, acho que é importante até do credenciamento, perdão, acho que é importante expor a diferença dessas situações também, porque aqui você baliza um preço e se credencia quem quiser dentro daquele preço. Eu concordo com aquele preço, eu me credencio, e normalmente esse credenciamento acontece com bandas ou estruturas que estejam na região ou na cidade. Dificilmente isso vai mais para longe, porque é algo que é a intenção de você também promover o local. O que a gente encontrou como oportunidade, e a gente foi um dos primeiros realmente a fazer essa loucura, e a gente testou o tribunal também. Tanto que foi aceito essa peça de ata de registro nossa de show, pontualmente, até para convênio com o Estado. O que a gente colocou lá? Um exemplo, alguns exemplos. Né? Um cantor solo, com uma estrutura de X, B, T, A, valor médio. Cotamos, o valor médio chegou nisso. E aí uma empresa ganhou toda essa estrutura na ata. Então, um grupo de dançarinos, até 12 bailarinos, com uma apresentação até tantas horas. Então, o que a gente fez? A gente montou na parte da ata, e aí o que a gente faz? Nós temos que usar, o que a gente tem feito lá? Usar a expertise da detenção do poder de contratação. Eu chamo a empresa e falo assim, olha, eu quero empresas de qualidade, eu quero a banda X, eu quero a banda Y, eu quero também fortalecer as bandas locais. Então, eu consigo através desse mano, porque assim, o cara depende que eu solicite da ata para ele fazer a contratação daquele cumprimento, senão não roda. Então, a gente acabou utilizando o instrumento a favor da gestão. É algo que não é muito fácil de se encontrar, não é muito comum, mas a gente acabou criando um método, então isso a gente pode até disponibilizar. E aí eu quero até a opinião dos procuradores, é capaz que eu apanhe hoje. Por esse motivo, porque assim, a gente não concorda, mas que é normal, né? Cada um tem uma posição. Mas a gente chegou nesse ponto, porque até para quem perguntou com relação a ter uma banda um pouco mais de renome, às vezes, dependendo do enquadramento, eu consigo colocar lá ela numa posição de banda até 6 pessoas, não sei o quê, porque está no valor médio previsto do que seria um valor médio de contratação. Então, por exemplo, hoje essa banda de médio porte, eu consigo encaixar ela na ata, e a banda de grande porte, tipo o Bruno e Marrone, eu vou lá e falo, não, vou contratar o Bruno e Marrone porque não tem condição, né, só pelo nome. Então, até pegar a opinião de vocês com relação a isso, se vocês já tinham ouvido ou não, a gente inventou isso faz 2 anos, e tem sido efetivo, já passamos por fiscalização, já teve até alguma questão do Tribunal de Contas acompanhar, e um dos convênios que a gente fez, que foi do Natal Iluminado com o Estado, foi uma emenda parlamentar, a gente escoou através da ata, fez o plano de trabalho e escoou como apresentações musicais não, culturais. Lá a gente tinha, por exemplo, apresentação de grupo de dança tipo 1, até 6 pessoas dançando até 3 horas, então a gente colocou em uma média de preço, a gente fez uma pesquisa grande de mercado. Só um questionamento, nessa ata então, seria o artista com estrutura, toda a estrutura. A gente tem, é o grupo de dança, por exemplo, a dança é o grupo de dança que eu estou contatando até o horário, com vestimenta, adaptado à apresentação. Mas a estrutura não, a estrutura está separada, eu contrato o som na ata, eu contrato a estrutura e eu contrato o grupo. Entendi, eu acho que entendi. Nesse caso, é só um detentor da ata, né? Só um detentor da ata do grupo. A empresa ganhou todo aquele lote de shows, por exemplo. Beleza, aí, olhando assim, sob o ponto de vista teórico, de fora para dentro, é mais fácil. Em tese, você não pode exigir dele contratar o artista A, o artista B, o artista C. Oficialmente não. Oficialmente não. Eu dei esse caminho do credenciamento, que eu acho mais objetivamente aquele que você pode fazer valer aquilo que você quer. Se vem um artista bater na sua porta no gabinete, prefeito,
eu sou artista, eu quero me apresentar. Olha, o credenciamento fica permanentemente aberto, que é um dos critérios de credenciamento, é estar permanentemente aberto enquanto ele vige. O senhor se credencie, abra a MEI ou a empresa, o que seja, credencie-se e vai lá. Agora, nesse caso, o que acontece? Você precisa bater na porta lá da empresa, ou lógico, a empresa depende, porque ela tem uma mera expectativa enquanto detentora de ata. Ela não tem um contrato assinado. Então, você tem que ir lá na empresa. Tem esse artista, eu quero eles, e ele, imagino que ele vai fazer, né? Mas eu Você trabalha em cima de uma linha, né? É uma linha tênue, eu entendo. Mas eu acho assim, a questão da tranquilidade e pensando em evitar apontamento, questionamento, eu acho o credenciamento mais tranquilo. A única dúvida e não é excludente. A única dúvida é, num credenciamento, por exemplo, você falou que qualquer pessoa pode entrar. E se for uma estrutura de música que não for do perfil que você gosta, mas você é obrigado a circular entre todos? Não, depende. O que costuma fazer é assim, olha, eu vou credenciar para gêneros musicais. Então eu credencio para sertanejo, para samba, para axé, para rock. Eu coloquei um sertanejo lá, que o cara coloca umas músicas de sertanejo que não bate, mas é sertanejo, e aí? Que você pode ter uma comissão que faz uma avaliação e classifica. Isso é importante, porque é importante para todo mundo pensar nessas situações. Porque assim, uma coisa é eu ter uma direção prévia, outra coisa é quem se credenciar, e também é um outro problema que a gente pode abrir. Isso. Na nossa intenção foi tentar dar qualidade. Dar qualidade e diminuir dar agilidade à burocracia, para não fazer a frase do doutor, né? Dar agilidade à burocracia. Mas é bom isso, eu acho positivo é uma forma inovadora, interessante, ela é tênue, né? Tem essa preocupação, mas eu acho que ela se você está num valor médio, esse é o ponto, você tem que se preocupar que o valor médio para um serviço daquela natureza esteja dentro do enquadrado. Você não vai pagar 10 mil reais para uma pessoa que está andando sozinha, um violãozinho. Isso não dá. Agora, se está num valor médio agregado, o Tribunal de Contas vai ver se você pesquisar 3 pessoas de um perfil parecido, tiver na média, dificilmente ele vai discutir a técnica. Não, eu acho que isso funciona assim. Bom, só uma pequena consideração ainda nesse formato. Eu acho que talvez o único cuidado que vocês tenham que ter lá é também, né, nas escolhas do artista em si. Se ficar, por exemplo, nas contratações dos mesmos artistas, é uma situação que pode levantar os olhos dos órgãos de controle externo. Então, eles podem achar que... de certa Como a gente faz a ideia de ter uma ata, porque a gente tem muito evento. Então, se eu colocar sempre os mesmos artistas, o cara mesmo não volta para a cidade porque ele não quer voltar para ver a mesma pessoa. Então, isso não é no nosso caso, não seria um problema, porque a gente faz o fluxo. Óbvio que, dentro desses, alguns artistas são corriqueiramente contratados, que são os da cidade. Aí não tem jeito, porque Águas é o menor município em território do estado. Então, imagine que eu tenho meia dúzia de gente que canta ali, mais que isso eu já tenho que pegar em outros municípios. Então, nesse caso, esses 6 acabam estando na maioria dos festivais para a gente formatar e dar suporte para quem é da cultura local. Tá certo. Mais alguém? Lá atrás. Marcel. O João trouxe o fio da navalha. Oi, gente. Boa tarde para todo mundo. Agora eu vou colocar o contraponto como iniciativa privada. Tá? Todo mundo aqui servidor público, eu vou colocar nosso contraponto. Eu fiz várias observações, adorei a apresentação sobre o ciclismo, né? Eu acho que isso vem a calhar para a nossa região, no Vale do Ribeira. A gente tem a Rota do Chá, tem o Palmito, tem a Rota Cervejeira agora lá em Registro, a gente tem as trilhas, então a gente tem tudo para oferecer, né? Então tem que fazer uma Rota do Vale do Ribeira que vai ser promissora e vai ser um sucesso. Tá? É o primeiro apontamento que eu tenho a fazer. Outra coisa, sobre aqui, os desafios dessa legislação. A capacitação, gente, eu espero ver o ano que vem dentro das boas práticas. Tá? A capacitação, treinamento de agentes públicos, isso deveria ser obrigatório. O que a gente vê como iniciativa privada? Muitas vezes os recursos públicos sendo usados tá? Não pelo funcionário público,
tá? Fazendo a contratação de terceiros, é um desperdício. Se você tem um funcionário dentro do serviço público, você tem que usar a mão de obra dele, então tem que capacitar. Tá? Então, eu espero ver o ano que vem lá dentro das boas práticas. Boas práticas ali, ó, diálogo com o mercado. Gente, primeira coisa, antes de planejamento estratégico, precisa ter a conversa com a iniciativa privada. Tá? As prefeituras abrem as portas. Quem atende o público e o turista, principalmente, é a iniciativa privada. Tá? Então, eu gostaria de ver, até nesse debate todo aqui, a iniciativa privada também tendo voz. Tá? Por quê? Porque pode trazer contraponto muito bem pontuado para vocês. Tá? Até a nossa colega aqui, eu não sei o nome dela, que falou das empresas ruins, né, que prestam serviços. Eu acho que os editais são muito falhos, sabe? Eu acho que já começa daí. Eu falo isso como empresa privada, quando a gente pega um edital para prestar um serviço. Tá? Então, assim, a primeira falha está no edital, no chamamento. Tá? Então, eu acho que dá para ser melhorado e fazer um bom filtro aí. Tá? Outra coisa, o nosso colega lá, o advogado, gostei muito de tudo que você pontuou, mas eu discordo de um ponto. Atestado de capacidade técnica. Isso daí não filtra nada. Até porque as empresas podres são as mais bem documentadas para participar de serviços públicos. Concorda comigo? Tá? Eles estão preparados para isso. Tá? Eu acho que um bom filtro seria a empresa que vai ser contratada prestar serviço para outra empresa privada. Porque aí você consegue até qualificar, né, saber, porque assim, as empresas que prestam só para serviço público, geralmente tem esse perfil que a senhora falou. Tá bom? Então, é só uma observação como empresa privada, tá? Obrigada, Elaine. Eu acho que um espaço que tem para o poder público e a iniciativa privada discutirem esses assuntos, trocarem ideias, são os conselhos municipais de turismo, onde poder público e iniciativa privada colocam as questões na mesa e cada um opina. Aí há um equilíbrio para se chegar a um ponto final, né? Nem sempre, não a iniciativa privada está errada e a pública certa, ou ao contrário. Tem que haver esse equilíbrio e o Contur é o espaço. E dentro da política pública de turismo do Estado de São Paulo, o Conselho Municipal de Turismo ele tem um papel muito forte, que ele quer trazer essas discussões. Então, assim, eu espero que tenhamos atendido as expectativas de vocês hoje com a nossa conversa. O nosso jurídico, o doutor Ernesto, o doutor Lucas, mais o doutor Ernesto, que faz parte do time da Precesp, agradeço ao doutor Lucas por estar aqui com a gente, contribuindo. O Almir, que é nosso parceiro, todos estão à disposição. Caso surja alguma outra dúvida, algum detalhe de tudo isso que foi dito, o doutor Ernesto está sempre à disposição para atender, responder. A gente tem socorrido vários municípios que vêm com alguma dificuldade e a gente já aciona ele, que já retorna imediatamente para poder atender.